Olá para todos e todas. Quero gravar esse vídeo hoje com a intenção de dar boas-vindas para vocês em mais um semestre da UAB de Pedagogia. Meu nome é Catiúcia Antunes. Eu vou estar com vocês ministrando a disciplina de Educação Brasileira, Legislação e Sistemas nesse semestre. E junto comigo vão estar 3 tutores que vão acompanhar a nossa turma, que é a Roberta, a Jane e o Matheus. Então, desejo que vocês sejam muito bem-vindos a esse semestre, que a gente possa ter um semestre muito tranquilo, de muito aprendizado, de muita construção de conhecimento, mesmo diante das dificuldades que a gente tem enfrentado no nosso contexto, mundial, especialmente no Brasil, que a gente possa encontrar nesse espaço, de aprendizado momentos em que a gente possa, de fato, se desligar um pouco, e se dedicar a pensar e a fazer coisas que são importantes também para a nossa vida. No caso de vocês, focando aí no curso de pedagogia e na formação de vocês enquanto pedagogos, educadores e educadoras. Eu estou ministrando essa disciplina desde o semestre passado na UAB. É uma disciplina que eu gosto bastante de trabalhar. Acredito que seja uma disciplina também muito importante para a formação dos pedagogos, dos educadores, porque é uma disciplina que vai justamente problematizar a questão da educação brasileira, de como essa educação se organiza, quais são os marcos legais que constituem todo esse arcabouço da organização do sistema educacional brasileiro. Eu sou professora da Faculdade de Educação, a minha área de pesquisa é ensino de sociologia e educação inclusiva, e tenho trabalhado nessas perspectivas no ensino presencial e na educação à distância, tentando trazer um pouco dessa minha experiência. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso plano de ensino, sobre o nosso programa, as nossas atividades, mas vai estar tudo na plataforma para vocês terem acesso aos arquivos, com o nosso programa, com o nosso cronograma, e qualquer dúvida que vocês tiverem a qualquer momento também vocês podem perguntar para os tutores, que eles passam para mim e a gente vai esclarecendo. Como eu falei para vocês, a disciplina de Educação Brasileira, Legislação e Sistemas, a gente trabalha com uma série de estudos, textos, pesquisas, que vão abranger os principais aspectos da legislação educacional brasileira. O marco histórico da nossa disciplina é a Constituição Federal de 88. A gente poderia ir lá atrás na história, para entender os movimentos que aconteceram em torno da consolidação da educação nacional, mas a gente não teria tempo para tudo isso. Então, foi preciso fazer essa escolha e a gente colocou como um marco histórico a Constituição Federal de 88. Por que trabalhar com a Constituição Federal de 88? Porque é um momento contemporâneo, e é um documento que marcou significativamente o processo de redemocratização no Brasil. O Brasil passou por um longo período de ditadura militar, onde a gente teve aí uma série de direitos que foram negados, um estreitamento, vamos dizer assim, da questão democrática no país, e a Constituição de 1988 ela inaugura então esse novo período, tanto que ela é reconhecida como uma Constituição cidadã. E a Constituição traz alguns princípios importantes para a educação nacional. O mais importante deles é afirmar a educação como um direito subjetivo. Então, o acesso à educação como um direito subjetivo para todos e todas no nosso país. E a partir da Constituição de 88, uma série de outros marcos legais foram sendo construídos e elaborados para que esse direito de fato fosse garantido. E aí, então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva, tendo como base esse princípio constitucional. Os objetivos da nossa disciplina são
conhecer a estrutura e o funcionamento do sistema de ensino no Brasil, né, com base na legislação vigente, e compreender as temáticas fundamentais da legislação educacional brasileira e os seus contextos de formulação. É uma disciplina que alguns alunos falaram para mim no período passado: ai, professor, é difícil, os textos são difíceis. Mas, na verdade, ela é uma disciplina um pouco dura, vamos dizer assim, porque ela vai tratar de aspectos legais. E nem sempre é prazeroso você se debruçar sobre um texto ou sobre uma lei para poder ler, para poder discutir. Mas a gente não pode fugir disso porque é uma questão importantíssima para a atuação profissional, né, de vocês quando formados e também para compreender o funcionamento da educação no Brasil. Então, nesse sentido, apesar dos textos terem um teor às vezes um pouco pesado, né, para usar a palavra de alguns alunos no semestre passado, a gente vai tentar dialogar o máximo possível com vocês, através de videoaulas, podcast, fórum de dúvidas, o próprio fórum de discussão, para a gente ter oportunidade de tornar essa discussão uma discussão mais acessível, né, que vocês possam de fato compreender esses aspectos que eu gostaria de trazer, que eu quero trazer esse período para vocês na disciplina. E é importante também conhecer os contextos, né? Porque por trás de uma legislação existem muitos movimentos, né? Políticos, culturais, sociais, econômicos, né? Que desembocam ou não na elaboração de uma lei, né? Ou de uma regulamentação em todos os aspectos, né? E um deles a educação. Então, o campo das políticas públicas em educação ele é um campo extremamente complexo e ele é um campo muito marcado por esses conflitos, por esses interesses. E no Brasil a gente tem uma característica muito marcante que são as rupturas e as descontinuidades que a gente observa, né, no nosso contexto político. Então, uma política pública educacional, por exemplo, né, que deveria ser um marco importante, né, como uma política de Estado, não como uma política de governo, no nosso país ela perde em muitos momentos essas características e a gente vê que entra um governo, constrói uma proposta, o governo seguinte entra, destrói essa proposta, começa tudo de novo. Então esse cenário de descontinuidades ele fragiliza muito algumas políticas públicas que a gente tem no campo da educação. Não só da educação, mas aqui a gente está falando disso. Então, essa disciplina a gente vai tentar discutir um pouco essas questões, né, junto com esses marcos legais da organização do sistema educacional brasileiro, tá? A disciplina está organizada em 3 unidades básicas, né, 3 grandes unidades que a gente vai estudar ao longo do semestre, né? A primeira unidade a gente vai debater a educação como um direito fundamental, a sustentação legal do direito à educação, principalmente, como eu falei, a partir da Constituição de 88. Então, a gente vai passar aí a unidade 1 debatendo não a questão da organização do sistema propriamente dito, mas a gente vai pensar o acesso a esse sistema, o acesso à educação pública, o acesso à educação básica, o acesso aos programas que priorizam ou que buscam garantir os processos de universalização da educação, né? Então, o direito à educação, o direito às diferenças, às diversidades dentro desse contexto, né? E o que no nosso país interfere, né, para garantir e para a gente de fato fazer valer esse direito à educação. Então, quais são os grandes debates que envolvem isso? A gente vai ter aí como parceiros nessa jornada, né, o professor Roberto Jamil Cury, né, que é um grande educador no campo das políticas educacionais. Vamos trabalhar com textos deles, vamos trabalhar também com o texto do professor Demerval Saviani, que é um grande teórico também nesse campo das políticas educacionais no Brasil, e a gente vai tentar discutir, né, de uma forma muito dinâmica, junto com os nossos tutores, essa temática. A unidade 2, a gente vai entrar, né, mais um pouquinho dentro do sistema educacional, vamos dizer assim,
Então, a gente vai discutir o sistema de ensino no Brasil e a oferta da educação escolar no Estado Federativo. Né? Essa é uma unidade que a gente vai focar mais nas legislações. Então, é a Constituição de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os Planos Nacionais de Educação, que são os principais instrumentos de estudo que a gente vai ter nessa unidade, porque eles vão trazer para a gente toda essa dimensão de como o sistema educacional se organiza, né, como os entes federativos se articulam e se dividem para a oferta da educação, e aí a gente vai entender como é que essa engrenagem toda funciona. Então vamos ter os textos legais, mas vamos ter também artigos, né, de autores, pesquisadores que trabalham com essa questão no pensamento educacional brasileiro. Então é uma unidade muito importante, né? Não que a primeira não seja, né? Mas é muito importante porque a gente vai de fato, né, discutir esses aspectos dessa organização do sistema educacional brasileiro. E a unidade 3, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação da legislação educacional e o funcionamento dos sistemas de ensino no Brasil. Como a gente não consegue falar de tudo, né, porque o nosso tempo é curto, né, a gente vai fazer alguns recortes nesse sentido e aí discutindo algumas políticas fundamentais, né, que materializam a organização e a oferta da educação no Brasil. Uma delas é a política de financiamento, né, que é o Fundeb, e o processo de descentralização e autonomia das escolas. Isso está na ordem do dia, né? Vocês devem estar acompanhando aí, né, principalmente nessa semana, que foi votada a lei do Fundeb no Congresso Nacional, já foi para o Senado, né, garantindo aí o Fundeb como uma medida constitucional, né, com esse compromisso do governo federal em relação ao financiamento da educação. Muitas questões aí políticas envolvidas, mas não vou entrar nesse mérito, vou deixar para discutir isso lá quando a gente estiver estudando o Fundeb. Mas o Fundeb vai ser um foco de discussão para a gente, junto com o processo de descentralização, né, e autonomia das escolas. A gente vai discutir as políticas curriculares, e aí eu vou trazer para a nossa discussão muito fortemente a própria BNCC, né, para a gente entender um pouco, né, como é que também a BNCC ajuda a organização desse sistema. E, por último, a reforma do ensino médio, que também deriva aí desse processo de organização do sistema educacional brasileiro. Tanto a BNCC como o ensino médio estão na ordem do dia, né, são políticas muito recentes e ambas ainda não implementadas em muitos contextos. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar estudando, a gente vai estar possivelmente lidando com esse movimento da própria história cotidiana que vai nos mostrando como como é a aplicação dessa legislação, ela vai se desenrolando, né? O referencial teórico da disciplina, ele é muito pautado em autores, né, brasileiros, né, que contribuíram para a discussão da educação brasileira no aspecto principalmente da legislação e das políticas públicas, né, além dos textos legais, como eu falei, o professor Carlos Roberto Jamil Cury, né, o professor Demerval Saviani, Luiz Fernando Dourado, e outros aí que vão, Donaldo Belo de Souza, que vão nos ajudar a pensar esses contextos, né? Em relação aos recursos da disciplina, a gente vai variar dependendo da característica de cada semana de estudo, de cada texto. Então, a gente tem momentos de fórum de discussão, momento em que vocês vão estar fazendo algum tipo de tarefa, né, algum questionário, alguma enquete, né, tudo isso dependendo da natureza da quinzena que a gente estiver estudando. E eu gosto também de usar alguns vídeos que, na minha opinião, são muito ilustrativos e ajudam muito no entendimento de algumas temáticas da disciplina. Então eu fiz uma seleção de alguns vídeos também que a gente vai estar estudando, vídeos curtos, mas que vão nos ajudar a complementar as leituras. E eu também disponibilizando para vocês recursos
para que vocês possam ter um entendimento maior do texto, como eu falei, né? Em alguns momentos fazendo uma videoaula, em outros momentos gravando um podcast, para poder também apoiar os estudos de vocês, né? Nós estamos distantes fisicamente, mas nós não podemos estar distantes virtualmente. Então, na medida do possível, eu preciso e quero estabelecer essa relação com vocês durante esse período na disciplina. As nossas avaliações, elas também são fracionadas durante todo o curso. Então, a cada quinzena de estudo, aliás, um parênteses, né, que eu não falei, eu organizo o nosso curso sempre em quinzenas, né? Então, vocês vão olhar lá, semana 1, onde está a semana 1, na verdade, é uma semana que equivale a 15 dias de estudo, né? Então, de 15 em 15 dias, a gente tem, né, a inserção de novos conteúdos dentro da plataforma. E aí eu acho que é um tempo suficiente para que vocês possam ler, né, e se apropriar dos textos primeiro, para depois fazer as atividades sem atropelar, sem correria. Né, os prazos sempre ficam lá, vocês vão ver da realização das atividades, das tarefas, dos fóruns, do que for. A cada quinzena, então, a gente tem uma atividade avaliativa que compõe essa nota de vocês no ambiente virtual. Então, os fóruns, as tarefas, os questionários são pontuados e vocês têm acesso a quanto equivale cada atividade em termos de pontuação. Eu vou disponibilizar para vocês lá no ambiente esses critérios todos. E tem a avaliação final, né, que acontece lá no final do período, que vale 51 pontos e vocês realizam essa avaliação ao final da disciplina. Então, é um movimento que requer de vocês, né, muita dedicação. Eu acho que isso é um princípio para qualquer estudante, né, muita dedicação, muito estudo, mas com a certeza de que a gente vai estar sempre aqui para apoiar vocês, seja os tutores, seja a minha pessoa enquanto professora da disciplina, para que vocês não se sintam sozinhos aí nessa caminhada, tá? Eu acho que é isso, espero que vocês tenham um semestre de muito aprendizado, né? Espero que vocês apreciem a seleção de conteúdos que eu, junto com a equipe de tutores, fizemos para que vocês tenham com qualidade essa formação dentro das possibilidades que a gente tem de tempo, né? Então, muitas coisas além, vocês poderiam estudar a respeito dessa temática, mas o tempo nos exige fazer essas escolhas. Então, eu espero que vocês apreciem as nossas escolhas, né, que diante dessa situação tão difícil que o mundo inteiro está vivendo, né, que a gente encontre momentos que possamos nos dedicar a esse estudo, né, e possamos fortalecer mais do que nunca o papel fundamental que a educação, que a escola e que os educadores têm para a nossa sociedade, né? Não só para que a gente entenda que a gente só pode mudar de fato, né, uma situação se a gente investe em educação, e a gente está vendo que essa pandemia tem mostrado isso para a gente, né? Muitos enfrentamentos que a gente tem do ponto de vista da solidariedade, né, da garantia de direitos, do exercício da cidadania, elas passam por questões muito mais educacionais, culturais, do que propriamente econômicas em alguns casos. Então, acho que é um momento também da gente reafirmar a nossa importância nessa sociedade. Sejam todos muito bem-vindos e tenham certeza que a gente está sempre aí por perto para apoiar vocês nessa trajetória. Um grande abraço e um bom semestre.